Voltamos a apresentar Bandeirada. Estamos de volta com Bandeirada, terceiro bloco do nosso programa, sem perder tempo nenhum. Vamos pro resumo, tem bastante coisa pra gente falar no Sexta Marcha. O resumo do esporte a motor em Sexta Marcha. Sexta Marcha vai começar de forma mítica, porque nós vamos começar com turismo, vamos começar com Supercars. Bathurst 1000, a icônica prova no circuito de Monte Panorama, foi uma corridaça, foi brilhante, foi sensacional, foi disputada, teve barbeiro, teve superação e teve a vitória de Scott McLaughlin, o virtual campeão da temporada 2019, né, rumando aí pro bicampeonato. Venceu ao lado de Alexandre Premat. Foi a primeira vitória de um francês, né, o Premat, primeira vitória de um francês na prova. Foi a primeira vitória do McLaughlin, que só tinha vencido uma prova de enduro, né, a prova de grande distância, que foi a Gold Coast 600 de 2017. Foi a primeira vitória da Penske na prova de Monte Panorama. Shane Van Gisbergen e Gert Thunder foram os segundos colocados. James Courtney e Jack Perkins foram os terceiros. O Perkins correu gripado e mesmo assim ele segurou o Jamie Whincup, que as más línguas já andam dizendo que o Jamie Whincup é o Jimmy Johnson do Supercars. Sacanagem. Vale o destaque do Alexander Rossi e do James Hinchcliffe, que correram como convidados pela Andretti, né, pelo Walking Show Andretti. Vão correr também em Surfers Paradise e em Sandown, fazendo a dupla. Terminaram em 19º, a despeito do Alexander Rossi ter dado aquela escapadinha na área de escape. Mas, bom, corridaça. Classificação do campeonato: Scott McLaughlin, 3.308 pontos. Shane Van Gisbergen, 2.686. Fabian Coulter, 2.521. Chas Mostert, 2.441. Jamie Whincup, 2.380. Próxima etapa, Gold Coast 600. São duas provas, dias 26 e 27 de outubro. E o McLaughlin já pode garantir o bicampeonato nesse próximo fim de semana de corrida. BTCC, temos um campeão. Etapa final em Brands Hatch, na Grã-Bretanha. Primeira prova, vitória de Dan Cammish, com Matt Neal e Tom Chilton completando o pódio. Segunda prova, Ashley Sutton venceu, com Andrew Jordan em segundo, Dan Cammish em terceiro e o líder do campeonato até então, Colin Turkington, rodando. O que aconteceu? O Jordan e o Cammish chegaram na pontuação. O Cammish passou o Turkington 8 pontos para a rodada final, para a terceira prova do fim de semana, onde ia se definir o título. Jason Platon venceu, com Rory Butcher em segundo, Ashley Sutton em terceiro. O Andrew Jordan em quarto não conseguiu o título, ficou um ponto atrás do Colin Turkington, que chegou em sexto, garantiu o tetracampeonato. Ele se iguala. Me esqueci o nome do principal, tá? Não esqueci não, Rodrigo. Eu vou procurar agora e já vou falar que ele empatou com Andy House como os únicos a ganharem 4 títulos na categoria. Por quê? Porque o Dan Cammish, que estava em oitavo, teve problema de freios. Ele ia ser campeão com o oitavo lugar, teve problema de freios e bateu faltando 2 voltas para o fim. Colin Turkington, 319 pontos. Andrew Jordan e Dan Cammish, os dois com 318. Um ponto atrás, os dois vice-campeões. Josh Cook, 278. Rory Butcher, 265 pontos na classificação final. Turismo Carreteira San Nicolás, na Argentina. Vitória de Agustin Canapino, que caiu às lágrimas com a vitória. Santiago Mangoni e Facundo Arduzo completaram os 3 primeiros colocados. Classificação do Campeonato Geral, a Copa de Ouro. Eu nem peguei os resultados, queridos ouvintes, é tanta premiação que eles dão. A gente foca sempre na classificação geral do campeonato, que é o que interessa, o que vai dar a glória eterna. José Manuel Ursera, 449 pontos. Mariano Werner, 389 pontos e meio. Facundo Arduzo, 384,5. Leonel Pernia, 361. Juan Bautista de Benedicts, 357,5. Próxima prova, La Pampa, dia 3 de novembro. Vamos para as motos agora. Motociclismo. Campeonato Europeu de Motovelocidade, Albacete, na Espanha.
Temos um campeão. A gente tinha que fazer uma vinheta, né? Temos um campeão. Edgar Pons venceu a primeira corrida, já garantiu o título na primeira prova. Hector Garzotti e Mikel Pons completaram o pódio. Na segunda prova o Pons caiu, mas o título já estava garantido. Hector Garzotti e Alessandro Zacconi foram os dois primeiros, seguido de Tommaso Macron. Macron é o presidente. Classificação do campeonato: Edgar Pons, campeão com 196 pontos, Hector Garzotti 163, Alessandro Zacconi 126, Tommaso Macron 124 pontos, Nick Tully, que não correu a prova, 101 pontos. A próxima prova é em Valência, dia 10 de novembro. Ah, Rodrigo, mas pela pontuação o Garzotti pode passar. Poderia se Valência fosse rodada dupla. Valência é só uma corrida. Mundial de Superbike, San Juan, na Argentina, de volta no Elo Vilicum. Primeira prova, até que enfim, Álvaro Bautista venceu, com Jonathan Rea em segundo, Toprak Razgatlioglu em terceiro. Na segunda prova tudo voltou ao normal, Jonathan Rea venceu com Chas Davis em segundo e o turco, o Toprak Razgatlioglu em terceiro. Classificação do campeonato: Jonathan Rea 601 pontos, Álvaro Bautista 460, Alex Lewis 305, Michael Vandermark 304 e o Razgatlioglu com 299 pontos. Próxima prova fecha o campeonato: Qatar, dias 25 e 26 de outubro. Vão pro Endurance. Começando com o Endurance Brasil, 3 horas de Goiânia. A gente não tem a classificação, tá, queridos ouvintes? Eles não atualizam, eu fico pé da vida com isso. Mas a gente tem os vencedores de cada categoria. E ó, foi bacana pra caramba, viu? Na P1, os vencedores da corrida, né, no geral, Nilson Ribeiro e José Ribeiro. Na segunda prova, foi o... Na segunda prova, não. Na P2, Jair Bani e Duda Bana. P3, Carlos Antunes e Yuri Antunes foram os vencedores. Na P4, Mário Marcondes e Ricardo Hag. Na GT3, Xande Negrão e Xandinho Negrão. Na GT3 Light, Ricardo Mendes e Tom Filho. Na GT4, Renato Braga e Renan Guerra. E na GT4 Light, Júnior Vitoretti, Marcelo Caran e Gabriel Lusquinhos. Próxima etapa, Santa Cruz do Sul, dia 2 de novembro. Também uma prova de 3 horas. GT Open, etapa final, é claro, temos um campeão, mas já tínhamos desde Não, no GT Open não, perdão, era no Euro Fórmula Open. GT Open definiu seu campeão agora. Primeira corrida, isso em Monza, tá? Fabrício Crestani e Miguel Ramos venceram, com Loris Spinelli e Ricardo Agostini em segundo, Ollie Wilkinson e Darren Turner os terceiros. Na Pro AM os vencedores foram Frederic Skandorf e Tomás Tudjula, com Marcelo Rey e Alan Kodair sendo vice na Pro AM, segundo colocados na corrida. Na AM, vitória do convidado, Osvaldo Negri, venceu junto com Francesco Piovanetti. Na corrida 2, vitória de Henrique Chaves e Martin Koldrich, com Fran Rueda e André Sarave em segundo, Michael Grenier e Norbert Schiedler em terceiro. Os campeões foram Giacomo Otoé e Albert Costa. Nas duas provas chegaram em quarto e foram campeões. Na Pro AM, os vencedores da segunda corrida foram Marcelo Rey e Alan Kodair. E na AM, vitória de Giuseppe Cipriani, com o Negri e o Piovanetti em 17º no geral. Classificação final: Giacomo Otoé e Albert Costa, 128 pontos. Albert Costa, mais um que foi ser feliz fora. Tava no road, também mudou o caminho e foi feliz. Michael Grenier e Norbert Schiedler, também o Henrique Chaves e o Martin Koldrich, com 116 pontos. Fran Rueda e André Sarava, 113. Fabrício Crestani e Miguel Ramos, 92 pontos. Na Pro AM, título para Tom Oslo Cole e Valentin Pierburg, com 80 pontos. Marcelo Ran termina em terceiro com 52 pontos e o Alan Kodair em sexto com 50 pontos. Tem essa diferença porque o Kodair deixou de correr uma prova por causa da estoque, aí o Ran chamou um convidado. Na AM, o campeão foi o Giuseppe Cipriani com 45 pontos, que superaram por um ponto o Martin Conrad e o Alexander Rakovina, que também abandonaram na última prova com o título na mão. Vamos agora, para encerrar, falar de monopostos.
Monopostos. Eurofórmula Open, também esse o título já definido há muito tempo. Monza na Itália, corrida 1, momento histórico para categorias... Queridos ouvintes, vou repetir, para categorias não japonesas, primeiro pódio formado totalmente por pilotos japoneses. Pela primeira vez na história. Uma categoria de fora do Japão, os 3 no pódio com a bandeirinha do Japão. Marino Sato venceu, ele que já era o atual campeão há muito tempo. TP Natori, o segundo, e Yuki Tsunoda, o terceiro. Na segunda prova, Lion Lawson venceu, com o Tsunoda e o Natori completando os 3 primeiros lugares. O Christian Han teve um 12º e um abandono. E a classificação final do campeonato. Marino Sato, 309 pontos. Lucas Dunner, 180 pontos. Lion Lawson, 179. Yuki Tsunoda, 151 pontos. Linus Lundqvist, 145. O Christian Han fechou com 84 pontos em 10º. O Guilherme Samaia, que correu metade inicial do campeonato, 16º com 26 pontos. IndyCar. Fórmula Indy. Pra gente falar da notícia bombástica para muitos, surpreendente para outros. Marcus Ericsson é piloto da Ganassi. Não, o Dixon e o Rosenqvist continuam lá. Justamente por isso a surpresa, a Ganassi vai para um terceiro carro em 2020, coisa que não acontecia há algum tempo de forma oficial. Fazia tempo que não acontecia, né? Teve um tempo que eles montaram uma Ganassi B com o Charlie Kimball, mas de forma oficial faz muito tempo que a Ganassi não tinha um terceiro carro. Vai ter, e é o Marcus Ericsson, que estava na equipe, tá na Schmidt-Peterson. Com a união da McLaren com a Schmidt-Peterson, ele provavelmente ficaria a pé. Não vai ficar a pé, vai ter uma segunda temporada para correr. Vamos agora para encerrar, Fórmula E. Fórmula E. Pequena mudança no calendário, Marrakech entra no lugar de Hong Kong, né? Já faz algumas semanas que foi definido isso, a gente não tinha falado, a gente deixa registrado para a posteridade com áudio essa notícia de que Marrakech retorna ao calendário, tinha ficado fora para 2020, podendo voltar depois, claro, né? Porque precisa de rodízio todo de cidades, mas Hong Kong caiu fora por causa dos conflitos que existem no país, o clima político não está muito legal, tá complicada a situação em Hong Kong. A categoria deve retornar para lá em breve, mas para 2020, né, 2019/2020, Marrakech entra no lugar, então teremos prova na África na próxima temporada. Carlos Martins, Eric Von Draxler, o destaque desse Sexta Marcha para vocês. Bom, o destaque que eu posso colocar, mais um título de Colin Turkington no BTCC. Sou fã desse cara desde que ele começou a andar com alguns tijolos, tipo Subaru Levorg, agora a BMW com aquela 3 metros de frente e sem nada de traseira. Cara, aliás, por falar em tijolão, Tijolão ganhou, né, a última prova com Jason Plato e aquele Honda gigante. Sim, cara, eu sou fã desses carros. As Vegon da vida que os caras colocam pra uma Racing Livery, vamos colocar assim. E Rodrigo, tem uma que a gente esqueceu de falar também, que o Zarco vai correr as 3 últimas etapas da MotoGP no lugar do Nakagami. Ele vai correr pela LCR, pegou uma vaguinha ali na LCR pra correr no lugar do Nakagami. Sim. Aí a gente conversando na semana, caros ouvintes. Opinião deste: Johan fica na LCR, Takaki dá adeus. Ou então, talvez, dependendo do desempenho, se ele mandar bem, ele vá pra Suzuki, quer dizer, pra Repsol, onde o Lorenzo ou ele vai pra Superbike, ou então ele vai tirar um ano sabático, vamos colocar assim. A Pramac, eu acho que o Peco ainda fica, mas ano que vem é aquela coisa do tipo, se você não mandar bem, o bilhete já tá pronto, é só colocar teu nome. E enquanto isso, a vaguinha da KTM fica em sobra, né? Só se o Miguel Oliveira não subir. Só que tem uma coisa, né? Quem andou falando de Lorenzo na Pramac, que andou reforçando isso e encorajando, foi só um tal de Valentino Rossi.
E como dizem, onde a fumaça... Onde a fumaça fogo. E de repente, se não pinta o Banaia na KTM. Tudo pode acontecer, eu acredito em qualquer coisa. Inclusive o Crutchlow sendo companheiro de Mark Marques por 1 ano, pelo menos. Eu acho difícil isso, hein? Mas Se não é ele- impossível. Ele iria com uma pressão danada, porque ele tá falando mal do Lorenzo, mal de todo mundo que se aproxima daquela moto. Se ele pegar e não fizer nada, Cremilda. E é aquela história que nessa semana a Juliana Tesser chegou e falou assim: Meu, a moto, só o Marques que tá conseguindo domar a RC 213. Tirando ele, todo mundo tá tomando pau geral. E aí, Sim. pros caras da Honda, o que é mais viável? Fazer uma moto onde só o Marques doma e vai ganhando título, encaçapando um atrás do outro, ou deixar a moto um pouco mais dócil para os outros concorrentes? Pelo visto, Só acho que que é a primeira opção. isso também, se com a moto, na atual conjuntura, o Marques faz miséria, se deixar a moto mais dócil, cara, todo mundo vai dar um rolê, tira férias, que o campeão todo mundo já sabe. Sim, bem complicado. Tem uma outra notícia Né? também. Fale. Veio da Fórmula 4 Brasil. Sim, vai estrear ano que vem a Fórmula 4 Brasil, tá, queridos ouvintes? E sabe quem que teve dando uma... Porque primeiro deixa eu explicar pra vocês o que é a Migali. Migali é uma das fabricantes oficiais de carros da Fórmula 4. Ela fornece os carros para F4 Argentina. E Ricardo de Villa, que foi anunciado como um dos mentores da categoria, ele e o Wilsinho Fittipaldi são os mentores da categoria. E também a categoria vai ser supervisionada já pelo pessoal que coordena a Fórmula V. Então o Zulino tá dentro dessa também. Vão ser 8 etapas, 24 provas no total. Vai valer pontuação para a superlicença da Fórmula 1. As inscrições Legal. começaram. Todos os carros vão ser feitos pela Cesário, com a consultoria do Di Villa. E está perto de uma negociação com a Migali para o fornecimento dos chassis. É o primeiro estopim, segundo o Di Villa, para termos a Fórmula 4 sul-americana. Deus nos ouça, precisamos de uma categoria monopostos decente de novo. Boa. Muito Torcemos, boa. torcemos para dar tudo certo. Ah, mas eu não gosto de categoria de uma equipe só, que é uma equipe só que vai fazer os carros. Já ficou provado que nos últimos tempos várias equipes não dá em nada. Porque as equipes não querem saber de monoposto, a maioria no Brasil. Então pega uma que gosta, que é a Cesário, que tem um longo histórico, e faz os carros. E quem for bom vai acelerar de qualquer jeito. Vamos pro próximo assunto? Bora. Eric, quer falar alguma coisa do Sexta Marcha, disso tudo? Eu acho que a internet do Eric caiu no momento. Vamos Ele indo ficou, enquanto isso, Rodrigo. ele ficou emocionado com o Eric. Desmuta o microfone, chorume! Eu tô falando igual uma mula aqui, o negócio não. Eu tô escutando, falando, nada. Agora que eu entendi o porquê. Eu achei que era emoção pelo Marcos Ericsson na ganância. Cala a boca, velho. Eric, Eu falei um monte de delicado. coisa aqui que se perdeu, né? Idiota. Repita então, Repita, de forma Agora eu já condensada. esqueci. Agora eu já esqueci. Vamos lá, a gente tenta lembrar. A gente falou de Bathurst Mill. Pula. A gente falou, o Carlos, né, citou a respeito da MotoGP, BTCC, que o Zarco ia correr no lugar do LCR. Nakagami, na LCR. Falamos de BTCC e eu falei da Fórmula 4. Ah, da Fórmula... Não, o que eu falei da Fórmula 4 é que eu tava falando, né? Pergunta que vale R$1 milhão. Será que essa categoria se mantém, né? Porque a gente já teve tanta categoria nova anunciada e muitas ficando pelo caminho. E nada. Exatamente. Por isso que eu boto fé no Wilsinho Fittipaldi e no Ricardo de Villa, que são duas pessoas sérias, o de Villa muito mais. E justamente Óbvio. por ter uma equipe só preparando todos os carros para os pilotos. Tem tudo Sim, para é. vingar.
Essa parte eu consegui pegar agora. Até porque eles estão... muita coisa está sendo baseada nas Fórmulas 4 que fazem sucesso pelo mundo afora. E por valer pontuação para superlicença, muita gente vai querer começar correndo aqui. E tem? Oi? Deixa quieto, hein? Muito bom. E se vingar uma Fórmula 4 ou até Fórmula 3 sul-americana, já que os chassis são os mesmos, né? Melhor ainda. Aí muita gente vai pronto pra Europa, não vai ter que ficar miguelando um monte de coisa na Europa. Vai ser bacana pra burro. Vamos pro próximo assunto então, gente? Bora. Vamos lá então. Porque chegou a hora dos personagens da história. Os grandes nomes do esporte a motor. Agora, no quadro Personagens da História. Personagens da História. Personagens da história de hoje: ex-piloto de Fórmula 1, ex-piloto de Endurance, um dos principais nomes da Alfa Romeo na Fórmula 1, o idealizador do projeto da Tecno, que infelizmente não deu certo na Fórmula 1, já ganhou corrida ele já ganhou o GP de Mugello, o antigo GP de Mugello, participações notáveis em Le Mans e Targa Florio, e amigo pessoal do nosso grande Sal Chiappetta, que deixou aqui o seu depoimento, ele que faleceu no sábado, aos 79 anos. Estamos falando de Nanni Galli, nascido em 40, em Bolonha, e o nosso conselheiro, Sal Chiappetta, deixou umas palavras, praticamente ele vai ser o responsável por homenagear Nanni Galli no Personagens da História. Nanni Galli, como ele fala. Oi? Como ele fala, Nanni Galli, ouvam. Nanni Galli, exatamente. Então, ouvamos o Sal Chiappetta. Boa noite, Sal. Olá, queridos amigos do Bandeirada, aqui é Sal Chiappetta falando de Thousand Oaks, na Califórnia. Infelizmente, eu divido com vocês notícias tristes com relação ao falecimento do ex-piloto italiano de Fórmula 1 e de outras categorias, Nanni Galli. Nanni faleceu no dia 12 de outubro, sábado, aos 79 anos. Foi um falecimento que me surpreendeu bastante. Eu conversei com o Nanni faz menos de 3 semanas. Quero entender que se tratou de um mal súbito, mesmo porque ele estava sendo esperado na tarde do sábado para um evento em sua homenagem, quando a notícia do falecimento foi divulgada. Foi algo bastante inesperado, que surpreendeu e entristeceu a muita gente e a mim também. O Nanni teve uma carreira de mais ou menos cerca de mais ou menos 15 anos no esporte como piloto. Ele começou competindo no início dos anos 60 no kart, quando o kart estava explodindo na Europa e na Itália também. De lá ele passou para as provas de turismo e rapidamente chegou ao Alfa Romeo. Ele atraiu a atenção do Carlo Chitti, que era na época o chefe da Autodelta, a equipe oficial da Alfa Romeo, e houve um relacionamento muito forte entre essas duas pessoas, que continuou, na verdade, até o final dos anos 80. Os dois foram muito próximos. O Nanni começou, como eu falei, competindo no turismo. Ele também correu em provas de subida de montanha, ele correu em provas de rally também. Forjou a sua carreira nas provas de turismo da Alfa e também teve bons resultados na Fórmula 2, muito embora ele não era um piloto brilhante nas provas de Fórmula, né? O Nanni era um piloto mais adequado, mais adaptado às provas de carros esporte e de carros de turismo. Na Fórmula 1 ele chegou à categoria graças ao seu relacionamento com a Alfa, porque no Grande Prêmio da Itália de 1970 a Alfa fez um contrato com a McLaren, que alguns meses antes tinha perdido seu chefe, Bruce McLaren. Eles colocaram o motor da Alfa 33 do Campeonato Mundial de Marcas dentro de um carro de Fórmula 1. A experiência não foi muito bem sucedida, mas foi um teste para essa entrada da Alfa na Fórmula 1 no final dos anos 70, no começo dos anos 70, aliás, perdão. E ele não se classificou para a prova. Ele passou no ano seguinte para a Marte, também com um contrato semelhante, em que a Alfa Romeo fornecia os motores. Também não deu muito certo.
ele acabou competindo com o motor da Cosworth, e ele ficou muito famoso na Fórmula 1 pelo seu relacionamento com os irmãos Pedarzani, que eram os donos da Tecno. E aí já naquela época ficou forjada a influência do Nani em se conectar bem com patrocinadores. O Nani o Nani Galli, ele era de uma família bastante rica. O seu pai era um industrial muito bem sucedido, e o Nani também se tornou um empreendedor, um industrial muito bem sucedido, e ele foi a pessoa fundamentalmente que levou a Martini a Tecno. Ele foi a pessoa que levou, na verdade, a Benetton à Fórmula 1, algo que poucas pessoas sabem. Foi ele que trouxe a Benetton à Alfa Romeo em 1984, quando a marca italiana começou a patrocinar a empresa, a equipe italiana, que na época ainda era chefiada pelo Carlo Chitti. Ele se aposentou das pistas em 74, depois de bons resultados no Mundial de Marcas, também com a Alfa Romeo. Continuou muito conectado ao esporte e infelizmente agora nos deixou. Bom, pessoal, essas são algumas notícias sobre o Nani Galli, infelizmente bastante tristes. Um grande abraço a toda a sua família e saudações a todos vocês do Bandeirada. Até mais. Dá pra perceber pela voz do Sal o quanto ele era querido, né? Bom, amigo pessoal sempre é querido, né? O Sal comentou dele depois, né, de encerrar. Tem duas coisinhas que eu queria acrescentar nisso. Além da Alfa Romeo, ele também convenceu, né, o Luciano Benetton na época também investir na Tyrrell. A Tyrrell tinha o patrocínio da Benetton em 83. Aí depois Alfa Romeo, e depois ele convenceu o chefão da Benetton a comprar a Toleman. Então teve dedo do Nani Galli na compra da Toleman pela Benetton. E o Nani Galli foi o apoiador principal. Carlos e Eric, se vocês adivinham, esse certo italiano que, dentre outros grandes feitos pela Fórmula 1, foi já vice-campeão da categoria. Não é... Não é o Alboreto. É o Alboreto, ele mesmo. Eu tava vendo um negócio desse. Eu tava vendo um negócio aqui agora em off. O Alboreto entrou na categoria graças ao Nani Galli, que era mentor do então jovem compatriota. De coincidência, né? Venceu, foi o último piloto a vencer com a Tyrrell, foi vice-campeão depois com a Ferrari, e ainda passou por outras equipes, como La Russe, passou pela Footwork e pela Minardi. Tá aí então, gente. Acho que não tem muito mais o que acrescentar, né? O Sal disse tudo sobre o Nani Galli. Mais um dos grandes pilotos, mesmo sem grandes resultados, que deixaram sua marca, né, Carlos e Eric? Não tem mais o que falar, o Sal já falou tudo. Exato. Então vamos encerrar o bloco? Bora. Que a gente já está mais ou menos para variar no limite. Então a gente vai encerrar esse bloco e daqui a pouquinho a gente tá de volta.